Olá, você que acompanha mais uma edição do Liberal Entrevista. Nesta edição, nós vamos falar um pouco de um novo regime de tributação que está sendo aplicado aqui no estado do Pará para materiais de construção e outros produtos relacionados. É a substituição tributária. Quem vai esclarecer um pouco mais para a gente sobre como é que funciona esse regime é o nosso convidado de hoje, o economista Ângelo de Ângeles. Ele é mestre em economia, também é auditor fiscal e membro da Comissão Técnica da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos, a FEBRAFIT. Ângelo, a gente está realizando essa entrevista porque, recentemente, o governo do estado do Pará assinou um decreto em que autoriza esse regime de recolhimento do ICMS, né, que é a substituição tributária, para materiais de construções, acabamento e outros. Eu gostaria que o senhor explicasse primeiramente para a gente como é que funciona esse sistema na prática, né, e qual é o seu objetivo. Sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. A substituição tributária do ICMS é um regime em que a Fazenda Estadual ela concentra a arrecadação em alguns pontos da cadeia, que são os chamados pontos produtores, que concentram a produção, ao invés de cobrar o imposto por toda a rede espalhada de distribuição e de varejo, ela antecipa a cobrança do ICMS nos fabricantes ou nos importadores. Então, quando a mercadoria ela chega na ponta do varejo, o imposto da cadeia inteira já está arrecadado aqui no produtor, através de um mecanismo de antecipação do ICMS. Perfeito? Então, veja bem, e para fazer isso, a Fazenda Estadual ela precisa estimar qual é a base de cálculo, ou seja, qual é o preço de varejo. Ao invés de cobrar um imposto, uma parcela do valor agregado da fábrica, a outra parcela do valor agregado dos atacadistas e a outra parcela do valor agregado dos varejistas, cada fatia dessa é cobrada no fabricante ou no importador. Ele antecipa. E para chegar neste valor de base de cálculo, a Fazenda Estadual precisa estimar qual é o preço de varejo, para que o imposto possa ser lançado sobre a base de cálculo e antecipado. Para poder calcular esse preço de varejo, são feitas pesquisas, e existem dois métodos. Existe o método do preço médio de varejo, que é feito por pesquisas, e o método da margem de valor adicionado, que são as chamadas MVAs, ou índice de valor adicionado, chamados IVAs, que são aplicados sobre a base de cálculo do fabricante ou do importador e que reflete toda a agregação de valor da cadeia inteira. Em linhas gerais, é este o mecanismo. Qual que é o objetivo? O objetivo é garantir que toda arrecadação venha para os cofres públicos e que essa arrecadação não se esvaia pela sonegação da rede varejista, principalmente. Qual que é a ideia por trás? A ideia por trás é melhor garantir a arrecadação nos pontos concentradores do que perdê-la pela sonegação espraiada pela rede varejista. É esta a ideia. Qual que é mais fácil fiscalizar? Fiscalizar milhares de varejistas de varejo ou é mais fácil fiscalizar o fabricante ou o importador? Então, o que orienta esse tipo de regime é a praticidade, tanto para arrecadar quanto para fiscalizar. Entendo. Mas, doutor Ângelo, na sua avaliação, lógico, existe esse objetivo, ela tende mais a simplificar de fato ou a burocratizar esse regime de tributação? A princípio, certo? Ela deveria simplificar, a princípio. Quando você tem, certo, uma gama de mercadorias muito heterogêneas, com preços heterogêneos, quando você espraia esse regime para todas as mercadorias, ela tende a tornar o sistema mais complexo. Por quê? Porque para você enquadrar as mercadorias no regime de substituição tributária, os contribuintes precisam classificar as mercadorias. E cada classificação enseja uma margem de valor adicionado diferente.
certo? Ou um preço médio diferente. Aí são necessárias várias portarias e os preços na economia são dinâmicos. As portarias precisam ser editadas a cada 3 ou 6 meses para poder atualizar os preços. Ele vai tornando, quando você tem, por exemplo, uma mercadoria mais homogênea, certo? Num sistema de produção mais monopólico, combustível, por exemplo. Você tem mercadoria mais homogênea, com preços mais homogêneos no varejo. Para esse tipo de mercadoria, ele tende a simplificar. Homogeneidade, tanto da mercadoria quanto dos preços. Produção extremamente concentrada, em regime de oligopólio ou em regime de monopólio. E ainda, tá certo? Homogeneidade, capilaridade e concentração. Essas são as 3 condições que deveriam orientar os regimes de substituição tributária. Assim você torna a tributação e a fiscalização mais simples, de fato. Agora, quando você espraia isso para toda a gama de mercadorias, e na minha avaliação, material de construção não é regime típico de substituição tributária, porque são muitos variados. Você tem diversos produtores, a produção ela não é tão concentrada quanto, certo? Por exemplo, combustíveis ou fumo, na indústria de fumo, na indústria de bebidas. A produção ela não é tão concentrada quanto, entendeu? Então, é aí que acontece. Como a diversidade é muito grande, primeiro, você corre o risco de ter diversos contribuintes substitutos. O que são os contribuintes substitutos? São aqueles onde se concentra a produção. Então, material de construção, por exemplo, várias empresas do Simples Nacional podem se tornar contribuintes substitutos, onde o imposto será antecipado. A partir dessa constatação, você está matando o próprio princípio da substituição tributária, que é concentrada em poucos. Isso só serve para mercadoria em que a produção é muito concentrada. Não é o caso de materiais de construção, na minha avaliação. A menos que no estado do Pará exista um fabricante de mercadoria de material de construção, 1 ou 2 ou 3, não é o caso, eu sei que não é o caso, tá certo? E para, por exemplo, somente um tipo de mercadoria. Você pega uma cerâmica, por exemplo, telha ou tijolo. Nós sabemos, a menos que no estado do Pará exista um fabricante de telhas ou uma cerâmica que produz tijolos, aí você pode ter um regime de substituição tributária mais eficiente. Agora, você tem várias cerâmicas, e muitas delas enquadradas no regime do Simples Nacional, certo? Aquele pressuposto de cobrar o ICMS em pontos concentradores cai por terra, porque você tem vários produtores, entendeu? Então, ele torna o sistema mais complexo. Ângelo, aí fica também uma dúvida. O senhor falou que toda a tributação, a partir da substituição, ela acontece no início dessa cadeia produtiva, né? A partir disso, já que isso vai incidir inicialmente sobre os importadores ou as indústrias, isso não tende também a gerar um efeito em cadeia de aumento de preços nos demais entes dessa cadeia? Isso depende muito da elasticidade de preço, né, do produto, da elasticidade da demanda do produto. Produtos mais competitivos, né, que têm um número maior de produtores, mas em mercados mais concorrenciais, esse aumento, isso gera um aumento de custo, obviamente. As empresas, né, que estão na ponta do varejo, principalmente as do Simples Nacional, vão ter uma sobretaxação, certo? Que vai estar fora do sistema do Simples, vão ter uma sobretaxação na aquisição das mercadorias, vão ficar mais caras, tá certo? Essas empresas terão um aumento do seu custo de capital de giro, obviamente que vão ter, e a capacidade da empresa repassar isso para os preços vai depender muito do que os economistas chamam de elasticidade de preço da demanda, certo? Produtos que são mais concorrenciais, né, as empresas terão mais dificuldade de repassar para o preço, então elas próprias vão assumir esse custo, esse ônus tributário a mais. Agora, quando é um mercado um mercado menos concorrencial, mais oligopolizado e com produtos de menor elasticidade de preço, produtos inelásticos, que a gente chama, né? Por exemplo, combustível tem uma elasticidade mais baixa,
certo? Aí sim, aí a tendência é repassar para o preço e o consumidor arcar com esse preço. Agora, em produtos mais concorrenciais, não. Material de construção, normalmente, é um mercado mais concorrencial. Então, a tendência é que os próprios comerciantes absorvam esse custo. Infelizmente, ele não é um bom regime. O melhor regime para se arrecadar impostos chama-se fiscalização. A administração tributária eficiente. Este é o melhor regime de arrecadar impostos sobre vendas de varejo. Nos Estados Unidos, você pega ou mesmo no Canadá, você pega esses países. Os Estados Unidos é o melhor exemplo. Lá não existe o imposto de valor agregado. Lá existe o imposto sobre vendas a varejo. Não se cobra os impostos na cadeia, cobra-se os impostos na franja varejista. E por que é mais eficiente a arrecadação lá? Porque o Estado fiscaliza direito. Porque existem sistemas de informação. Porque existe uma boa administração tributária. Submissão tributária, certo? É o cúmulo. É o cúmulo das piores práticas tributárias que o governo pode adotar. E Ângelo, o senhor mencionou aí brevemente, justamente que em alguns mercados, em alguns setores, esse produtor, esse ente da cadeia pode acabar absorvendo isso para, já que há uma demanda maior desse produto. E aí uma das preocupações do senhor é justamente que isso pode afetar o capital de giro dessas empresas, né? Por que isso de fato acontece? E o senhor já detectou isso na experiência de outros estados que adotaram a substituição tributária? Sim, porque o imposto ele é repassado na nota fiscal. O imposto cobrado por substituição tributária ele é embutido no preço. E a empresa não pode tomar mais o crédito. Por isso. Entendeu? Então, a fatura ela fica mais alta para o adquirente, para a empresa adquirente. Ela fica mais cara. E o adquirente não pode repassar isso para o preço. Se for adquirente do Simples Nacional, piorou, porque o Simples Nacional já não tem sistema de débito e crédito. E se ele recebe uma mercadoria com substituição tributária, o contribuinte, a empresa do Simples Nacional, o varejista do Simples Nacional vai ter que pagar isso, uma fatura mais cara, e não tem como tomar o crédito. Entendeu? É isso. E aí, sem investimento, sem capital de giro, tende a ter um efeito em cascata de impactos para a economia, né? Sim. Se você está numa situação em que a economia está crescendo, que a renda do consumidor está crescendo, as pessoas estão comprando material, você está numa situação de maior inelasticidade, você consegue repassar isso de uma forma mais, digamos, tranquila ou mais imperceptível, tá certo? Se tem crédito, se tem financiamento para construção civil em larga escala, tal, você consegue repassar isso de uma forma mais tranquila, digamos. Mas no momento em que a economia está se contraindo, certo? Você põe um regime de substituição tributária, cara, você pode trazer uma contração para o comércio. Você pode trazer um aumento de preço, um aumento de custo. Ou se você não consegue repassar, você vai diminuir a margem do comerciante. É isso. Agora é o seguinte, quer ver, existe, né? Hoje já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que existe um outro problema. O outro problema é o seguinte, quando você calcula a base de cálculo pela média do preço de varejo, aquele que está vendendo lá na ponta, ele pode vender a sua mercadoria ou acima desse preço ou abaixo desse preço, tá certo? Se ele vendeu abaixo do preço, ele está pagando mais imposto, porque vem na fatura dele. Vem embutido na fatura dele. Vem, inclusive, não é destacado na nota fiscal, mas vem mencionado, pelo menos é obrigatório que venha mencionado na nota fiscal qual que é o ICMS por substituição tributária, que está naquela operação. Perfeito? O que acontece? Se o varejista, se ele vender abaixo, por um preço abaixo daquele que foi utilizado para calcular o imposto, ele pode pedir ao Estado a restituição desse imposto. Ele pode fazer isso, ele tem esse direito. Hoje o Supremo já tem uma decisão, desde 2017 ou 2018, o Supremo ele acabou com a tese da definitividade da base de cálculo. Então, ele pode pedir restituição ao Estado. Só que o Estado, para poder restituir esse comerciante, ele vai ter que fiscalizar suas operações. Então, isso aí matou
o próprio princípio da substituição tributária. Ao invés de fiscalizar um fabricante no lugar de vários varejistas, se os varejistas resolvem pedir a restituição, o Estado vai ter que fiscalizar toda a franja varejista do mesmo jeito. Percebe o contrassenso? Sim. E essa também é uma preocupação do senhor, né? Porque um regime que foi instituído para diminuir a sonegação, evitar as evasões, as suas pesquisas mostram que houve até uma tendência a certas reações pró-evasão, né? Justamente é nesse sentido relacionado a isso que o senhor está falando, né? Não, o que eu acabei de dizer é outra coisa. O que eu acabei de dizer é o seguinte: suponhamos que haja essa negação na ST0, que não haja essa negação na ST. A ST é a substituição tributária, certo? Suponhamos que esteja correndo tudo certinho. Então, quando o varejista... Porque é o seguinte, para você poder autorizar o ressarcimento desse imposto, entendeu? Porque quando o varejista ele vai pedir a restituição, o Estado tem que conferir essa conta lá no varejista. Realmente, ele pode dar informações incorretas ali, com tendência de pedir a mais do que ele tem direito. É uma sonegação, não deixa de ser uma sonegação. Por isso que o Estado tem que fiscalizar, tá certo? A franja varejista, quando ele pede o ressarcimento. Isso já aconteceu, quando existia ressarcimento aos postos de combustíveis, o Estado fiscalizava milhares e milhares de postos de combustíveis, quer dizer, matando o próprio princípio da substituição tributária. Então, quer dizer, o varejista ele pode, sim, querer ressarcir-se de um valor a mais, tá certo? Ele pode fraudar as planilhas, ele pode... Tá, por isso que tem que fiscalizar. Agora, existe uma outra coisa, que é quando os contribuintes do meio da cadeia, quando os distribuidores, eles começam, ou os próprios produtores, começam isso é uma outra história, começa a armar esquemas elisivos para escapar da substituição tributária, aí eles passam a sonegar o ICMS de substituição tributária da cadeia inteira, tá certo? Então, só que isso é uma coisa mais sofisticada, isso aí já envolve diversas operações interestaduais, envolve mercadorias que não têm convênio com outros estados, é uma coisa mais complexa. O que eu estou falando aqui agora é o varejo, certo? Sim. É o varejo. Então, veja bem, os impostos sobre o valor adicionado, os chamados IVA, o ICMS, ele foi concebido à imagem e semelhança de um IVA. Eles tendem a ser mais neutros, eles não são totalmente neutros em relação à organização dos negócios na economia. Acontece quando você põe um imposto monofásico dessa natureza, quando você põe essa monofasia, você mata a neutralidade do IVA. E com o passar do tempo, as empresas, muitos contribuintes, eles tentam escapar dessa monofasia através de arranjos elisivos e tendem a não mais recolher o imposto. Não é nem sonegação, muitas vezes existe também sonegação, mas a maior parte das vezes que nós temos observado são esquemas elisivos, que isso se desenvolve com o passar dos anos, 2 ou 3 ou 4 anos. Isso é que nem o efeito anabolizante de um atleta. Quando um atleta ele começa a tomar os anabolizantes, ele fica super forte, ele fica um desempenho excepcional e a arrecadação dele, digamos assim, vai lá para cima. Com o passar dos anos, certo? Aquele anabolizante é uma droga que está deteriorando os seus órgãos, deteriorando a sua saúde. E aquilo vai ser pior, certo? Lá na frente vai ser pior do que o efeito anabolizante. Então, fica uma situação de extrema complexidade para o Estado fiscalizar, desenvolve-se diversos esquemas elisivos. As consequências disso, no médio e longo prazo, são as piores, porque mata a neutralidade do IVA, mata a neutralidade que o imposto deveria ter sobre a organização dos negócios. Então, não é uma boa, certo? Pode ser bom no começo, durante tanto para o Estado quanto para os comerciantes do setor produtivo, exatamente, né? Para o setor produtivo, certo? Muitos fabricantes de produtos, por exemplo, na área de higiene, de saúde e também na área de cosméticos, ou de bebidas,
eles preferem que haja substituição tributária para poder inibir ou coibir a sonegação dos pequenos produtores que com eles concorrem e ameaçam os seus mercados. A ilusão é que isso iguala a concorrência. Ora, isso aí mata a concorrência. Mata a concorrência porque os grandes eles têm como desenvolver lá na frente esquemas elisivos. Ou esquemas, talvez não elisivos, mas esquemas legais, envolvendo operações interestaduais, de forma que eles passam a substituição tributária para frente, e se dela se escapam. Os pequenos não têm essa possibilidade. É um sistema não neutro. É um sistema que só beneficia a arrecadação no início, mas lá na frente as consequências elas são deletérias para todos. Eu volto a repetir. O melhor sistema de arrecadar impostos para evitar a sonegação, evitar a evasão, chama-se fiscalização. A administração tributária. Esse é o mais eficiente de todos. Então, eu sempre conclamo, governos, invistam no seu quadro funcional, invistam nos seus sistemas de informação, tenham uma administração tributária eficiente para evitar essas coisas esdrúxulas e essas monofasias esdrúxulas, que a princípio parecem boas, mas é uma ilusão. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com Ângelo de Ângeles, que é mestre em economia, é auditor fiscal e membro da comissão técnica da Federação Brasileira de Associação de Fiscais de Tributos, a FEBRAFIT. Ângelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Liberal Entrevista. Está sempre às ordens.